Diz assim a palavra do Senhor: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que temos o privilégio de ouvir nessa noite, mas não queremos, ó Deus, apenas ficar no nosso plano mental, apenas uma audição. Ó Deus, nós queremos que essa palavra penetre no nosso coração, como exatamente o texto que lemos. Não queremos, ó Deus, que essa semente que será lançada seja qualquer uma das outras que não frutifica, mas esperamos que ela caia num terreno fértil, num coração receptivo, para que ela possa produzir. E que nós, então, meu Deus, vivendo na prática da palavra, possamos crescer cada dia mais, porque é dela, Senhor, que precisamos para enfrentar os desafios desse mundo maligno, esse mundo difícil, tenebroso, ó Pai, que tenta nos abater. Pai, fala conosco. Senhor, fala com cada um de nós, abre os nossos ouvidos e derruba, Pai, as barreiras de entendimento, de distração, de cansaço, que possamos compreender, meu Deus, o que o Senhor quer falar conosco. Usa a minha vida de acordo com tua vontade, com graça, misericórdia e unção, para que eu seja o teu mensageiro nessa noite. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, segundo a palavra de Deus, um texto que os irmãos conhecem, que está lá no livro de Oséias, profeta Oséias, lá no capítulo 4, diz que o povo de Deus sofre porque lhe falta o conhecimento. Oséias, capítulo 4, deixa eu achar Oséias aqui. Oséias capítulo 4, no verso 6, diz assim também, no verso 1, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E aí no 6, sim, um texto que muitos de nós conhecemos, que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, Oséias diz aqui no capítulo 4 que Deus tem uma contenda, um litígio com os habitantes da terra, porque, dentre outros assuntos, não há o conhecimento de Deus. E lá no 6 ele diz que o povo sofre, está sendo destruído, porque falta o conhecimento. Então, segundo a Bíblia, a falta do conhecimento de Deus, não conhecimento secular. Você pode ter diploma, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for, mas se você não tiver o conhecimento de Deus, você está, segundo a Bíblia, com possibilidade de ser destruído, É um fato, estará sendo destruído por causa da falta do conhecimento de Deus. E apesar de termos tantas igrejas hoje, irmãos, tanta igreja que tem por aí, em cada bairro, em cada esquina tem uma igreja aberta, tantos cultos que acontecem, tantos seminários, tantos congressos, tantos eventos,
não é? Tantas coisas que são promovidas, organizadas dentro da igreja. Como é que pode haver tanta falta de conhecimento de Deus? As duas, uma, ou tudo isso que está acontecendo não tem o ensino de quem é Deus, ou as pessoas estão indo a esses lugares e não estão aprendendo nada. Porque o povo continua sofrendo, sendo destruído, sem conhecer Deus. O pecado avançando, o mundo a cada dia piora, não é? Como não é novidade, a Bíblia já nos diz isso a respeito dos últimos dias. Então, mas o que salta aos nossos olhos é que temos tantos eventos em tantas igrejas, tanta coisa sendo feita, tanta coisa sendo produzida, tanta gente em tanta igreja por aí, e tanta falta de conhecimento de Deus. Não é antagônico isso? Não é esquisito que isso aconteça? Então, é um fenômeno análogo ao que acontece na educação. Nós também, não é? Hoje tem muita escola por aí, muito mais universidades do que tinha na minha época, uma em cada esquina também, um monte de possibilidade, educação à distância, um monte de ferramentas da educação que também estão aí disponíveis, né? Hoje é difícil, o índice de crianças fora da escola, até o de analfabetismo, diminui a cada ano, a cada década, né? Vem sendo feito mais a respeito de educação, né? E tudo mais, mas você olha, né? Inclusive o irmão me mandou com a mensagem que eu preguei no culto dos jovens, o irmão mandou um texto dizendo que a geração atual é a primeira geração que tem um QI, um quociente de inteligência, inferior ao dos seus pais. Veja só que coisa também esquisita. Tanta coisa, tanta escola, tanta ferramenta, né? Tanta campanha para matricular gente, criança e tudo mais, e você percebe que as pessoas também estão com uma base de conhecimento, cultura inferior ao de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, queridos, é também um fenômeno parecido que acontece na igreja e o que acontece também na educação. Muita coisa tenta-se fazer, muito culto, muita pregação. Internet, então, se você procurar pregações em internet, você vai ver um mundo de mensagens, né, de palavra de Deus. Mas cadê o conhecimento de Deus? Se fosse proporcional ao material que é produzido, não deveria haver tanta destruição assim, não deveria haver tanto sofrimento, mas o que a gente vê é exatamente o contrário. Mesmo com tanta coisa, o sofrimento e as derrotas continuam acontecendo. Então, nós podemos ter, e lamentavelmente, temos pessoas sofrendo, sendo destruídas, mesmo com tanta semente boa por aí. Mesmo com tanta palavra, não é? Mesmo com tanto... Ainda tem alguns homens de Deus que pregam a palavra de Deus, que verdadeiramente têm um desejo de ensinar a respeito da salvação, mas mesmo com tudo isso, temos nas igrejas pessoas sem conhecimento de Deus, sofrendo, sendo destruídas, porque não conhecem o seu Senhor. Então, a gente precisa olhar para o que já foi dito. A Bíblia já nos ensina a respeito de Deus. O que está aqui nos evangelhos a respeito do Senhor Jesus, o que temos, né, no Antigo Testamento a respeito de Deus, da lei, né, das alianças, tudo já está aqui. Então nós precisamos olhar para isso, porque não vai ter doutrina nova. Por mais que alguns tenham se esforçado para inventar coisas novas, doutrinas aí que eles tiram da cabeça deles, não há uma doutrina nova. A igreja no início, Atos 2:42, perseverava na doutrina dos apóstolos. Então não vai vir outra, ainda é a mesma doutrina. Então nós precisamos olhar para o que já foi dito.
para que a gente consiga ter um conhecimento de Deus, para que a gente não sofra e não seja destruído, para que a gente não engrosse a estatística dos que estão aí frequentando igreja, mas sofrendo e sendo destruídos. Então, o primeiro ponto que eu quero ver aqui com os irmãos, nessa parábola, que é conhecidíssima por quase todos, que está lá no versículo 19 que nós lemos. Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Os irmãos sabem que Jesus falou a parábola do semeador e os seus discípulos não entenderam. E ele, aqui nesse momento, ele começa a explicar aos seus discípulos o que ele quis dizer. Então, o primeiro ponto é o que estávamos aqui falando, a falta de compreensão, de entendimento. É o que Jesus diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Veja, as pessoas ouvem a palavra, mas não conseguem entender. É como você ir a uma aula, você assiste a aula toda, e no final da aula você diz assim: não entendi nada. Já aconteceu? Na escola, na faculdade, né? A gente até fica com vergonha de perguntar, porque a gente não está entendendo nada, e a gente fica com aquele pensamento assim: eu não vou perguntar para não atrapalhar, senão os outros vão até rir de mim. Mas está todo mundo que nem você. Ninguém sabe nada, ninguém entendeu nada. Todo mundo olhando com aquela cara de que entendi bolhufas. Mas o que Jesus diz é: as pessoas ouvem a palavra, mas não a compreendem. E aí o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, queridos, o primeiro ponto é a importância do local semeado. Aliás, em todos os que Jesus fala do semeador, todos os terrenos, a importância é ressaltada, porque tem o que foi à beira do caminho, foi o que tem semeado em solo rochoso e o que foi semeado entre espinhos. Então, a importância de onde é semeado. O último é o solo bom, o solo fértil. Então, o local é importante, esse é o primeiro ponto. E Jesus diz que o que acontece isso, é semelhante a alguém que semeia à beira do caminho. Ora, quando você olha para o que é a beira do caminho, e se você atentar para o que quer dizer aqui especificamente caminho, é a mesma palavra usada em outros textos, em Mateus 22:10, em Marcos 10:46, está se referindo a caminho mesmo, estrada. Não é nenhum outro caminho, tá? Não é nenhuma corrente, nenhum pensamento. É caminho mesmo, caminho físico, uma estrada. Então, algo que está à beira do caminho não é o lugar correto para se jogar uma semente, para se frutificar. Jesus faz uma analogia com o que é semeado à beira do caminho. Ora, é como se o semeador estivesse indo semear, e aí ele vai andando na estrada, vai andando pelo canto, e caem as sementes no meio do caminho. Mas não era ali o lugar correto para que ele semeasse. E aí a semente fica ali, ela é pisada, por isso, lá no mesmo texto, em Lucas, no capítulo 8, no versículo 5, Lucas dá mais um detalhe, dizendo que essa semente, ela foi pisada. Veja, Lucas 8:5, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então é um caminho mesmo, é um lugar de travessia, não é o lugar adequado, não é o lugar correto para se semear, para crescer alguma coisa. As pessoas vão passar por ali, carros vão passar, não é? Hoje
a gente pode dizer bicicleta, moto, patinete, tudo, vai passar por ali, vai esmagar a semente, vai, né, botar ela imprestável, só vai servir mesmo para as aves virem e comer, mas para frutificar, nada mais vai servir. Então, estar à beira do caminho, estar à borda do caminho, estar à margem do caminho, queridos, isso também é estar semelhante, é semelhante a estar em cima do muro. Porque eu também falei no sábado a respeito do Salmo 73, em que Asaf diz que quase se resvalaram os pés. Falei das possibilidades de você escorregar. Uma delas era você estar na beira do precipício. Então, você que está, ou alguém que está à beira do caminho, corre risco. Não é o lugar correto. Até mesmo hoje, se você estiver andando de bicicleta, você vai à beira do caminho, você corre o risco de um carro bater em você. Naquela época também havia coisa semelhante, você ia à beira do caminho, no lado, né, que não é a estrada, pode ter alguma vala, algum buraco, alguma coisa pontiaguda, então é um perigo. E então estar à beira do caminho não é estar no caminho nem fora dele, é estar num lugar que não é adequado. Não foi feito para isso. É como estar em cima do muro. Em cima do muro você não está nem num lado nem no outro. A beira do caminho também simboliza isso. Você está à margem, você está na borda, você está na beira, correndo risco. Não é o lugar legal. Então, Jesus compara esse lugar à falta de compreensão. É exatamente o que ele diz. Ouvem, mas não compreendem. É o que foi semeado à beira do caminho. É a analogia que ele faz. Então, não é um lugar em que se frutifique nada, não é um lugar em que se possa ou que se deva plantar alguma coisa, né? Então Jesus faz uma analogia com a falta de compreensão. Abre lá em Provérbios, no capítulo 2, veja só o que Provérbios, capítulo 2, fala a respeito de caminho e compreensão, que vem ao encontro das palavras de Jesus. Provérbios, capítulo 2, do versículo 1 ao 15. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, atente para isso, inclinar o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Caminha não à beira do caminho, mas eu estou na sinceridade. Jesus diz, eu sou o caminho. O que ele quer dizer com isso? Que você ande na beira dele? Não, você anda no caminho. Você não vai ficar andando pela beira dele. Você anda no caminho. Então aqui está dizendo que ele reserva a verdadeira sabedoria para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas, mais uma vez caminho, do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso ou bom juízo te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus
caminhos. Veja como Provérbios fala de caminho e de entendimento, frisando sempre mais de uma vez, da importância do coração. Se você inclinar o coração ao entendimento. Então, queridos, caminho, o coração e entendimento, compreensão, inteligência, essas coisas que Jesus diz que esses que foram semeados à beira do caminho, esses que o maligno arrebata, que é pisado, que estraga a semente, ela não é proveitosa, ela não produz. Então, como nós vimos em Provérbios, se o coração não estiver envolvido, dedicado à semente, em Provérbios nós vimos lá que eu guardo, não é, o conhecimento, guardo no coração. Ora, queridos, se você não está com o seu coração envolvido, se você vem a um culto como milhares ou milhões de pessoas estão indo hoje, mas não estão com o coração envolvido naquilo, ouvem e não entendem. Ouvem e não compreendem, porque Provérbios diz, se você tiver inclinação, se você inclinar o teu coração ao entendimento, você achará. Você achará o entendimento, o conhecimento, a sabedoria. Mas o que tem acontecido? As pessoas não estão indo aos cultos. A todos esses eventos que eu mencionei, não estão indo com o coração. E se o coração não está envolvido, não vai adiantar. Não vai ter o caminho correto para a pessoa andar. Ela vai estar suscetível àqueles que ficam à beira do caminho, né? Assim, ó, esse caminho aí, ó, vai por aí não, hein? É o que acontece. Beira do caminho tem esse tipo de gente. A beira do caminho não é um lugar correto. Ou você anda no caminho direito, ou você não anda. Não é para você ficar na beira do caminho. Então, mais uma vez, coração tem que estar envolvido. Se nós começarmos a ir aos eventos, aos cultos, apenas para cumprir uma obrigação, apenas como uma liturgia, apenas, não é, como um costume, uma religiosidade, o coração não está mais envolvido. Como foi pregado aqui semana passada a respeito, inclusive na quinta-feira. Qual é a sua motivação? O que faz você vir ao culto? O que faz você servir a Deus? Por que você faz o que faz? Então o coração tem que estar envolvido. O coração tem que abraçar a semente. É esse o que ele diz do que cai na terra fértil. Ela cai na profundidade correta, ela é abraçada, ela é guardada ali, ela produz, mas caindo à beira do caminho para ser pisoteada, não vai dar certo. Então é o coração que não está envolvido, não está com compromisso com a semente. Está até aqui ouvindo, mas não está compreendendo nada. Então o que acontece? Vem o maligno e arrebata a semente, o que foi semeado. Esse é o que está na beira do caminho. Então, o terreno que não abraça a semente, ela fica exposta para ser retirada, para ser levada, para ser comida, para ser pisoteada. Serve para tanta outra coisa, menos para dar fruto, menos para plantar. Volta lá em Provérbios, agora no capítulo 7. Provérbios 7, veja o versículo do 1 ao 3. Provérbios capítulo 7, do 1 ao 3. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, se eu não guardar no coração, se ele não abraçar a semente, ela vai ficar exposta.
E aí, queridos, é lógico que o maligno vai tirá-la de você. O maligno vai arrebatá-la. O Salmo 119, um versículo que a gente sempre também menciona muito aqui, a respeito do Salmo, da palavra de Deus. Onde é que eu guardo a palavra de Deus? Salmo 119, versículo 11. O que é que diz? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Não é no bolso, não é no pé, não é no ombro, não é na mão, não é? Igual quando sua mãe falava para você, dava R$20 para você, falava, vai lá na padaria. Aí você pega aqueles R$20, né? E parece que vai com raiva. Quando você chega na padaria, você lá pro caixa assim. Aí vem dinheiro todo esmagado, né? Parece que foi mastigado. Não é isso. Não é guardar desse jeito. É guardar com carinho, abraçar a semente, cuidar dela, dar a ela o devido valor, para que ela possa frutificar. Então, terreno que não abraça a semente só serve para ser pisado e comido, arrebatado pelo maligno. O segundo ponto, voltando lá a Mateus 13, no versículo 20 e 21, Jesus diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Um outro ponto que Jesus ressalta aqui é a falta da raiz. E o que acontece é que ela, né, caiu num solo rochoso. Esse terreno, Jesus compara ao que ouve a palavra e até recebe com alegria. Mas vem os problemas, né? Vem as tribulações que são produzidos aqui, o que Jesus diz é perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então ela não tem raiz em si mesma. A palavra de Deus, ela tem que ser fincada no coração. Ela não pode estar apenas, né, guardadinha ou enterrada. Eu sempre digo que enterrar não é a mesma coisa que plantar. Tem semente que você coloca uma profundidade, tem outra diferente. Porque se você colocar muito fundo, você vai sufocar ela não vai dar nada. Você vai matar a semente. Então, ela tem que estar fincada no coração. Ela tem que primeiro ser guardada, devidamente plantada, protegida, e ela então tem que estar enraizada. Ela tem que dar raiz. Para quê? Para que a gente finca alguma coisa? Primeiro, para pertencer a um lugar. Se você está enraizado em algum lugar, em alguma coisa, não é? Você tem que ter raiz. Você está fincado, você está alicerçado em algum lugar. É para isso que servem as raízes, também para resistir contra as dificuldades. Mais uma vez, Jesus, quando fala da parábola, fala do homem, ele faz ao homem que não pratica a palavra, ao que pratica. O que pratica é aquele que constrói a sua casa em solo rochoso, em solo firme, porque quando vem a tempestade, ela permanece de pé. Então a raiz também tem essa utilidade, esse objetivo, para que quando venha a dificuldade, ou quando venha até mesmo as árvores, elas tendo raízes profundas, elas se mantêm de pé. Balançam de um lado para o outro, mas elas estão enraizadas. Prédios é a mesma coisa, casas, todos eles têm um alicerce para que quando venha um vendaval, uma ventania, alguma outra coisa, para que ela possa resistir. E as raízes, porque elas têm também a sua utilidade, para que tenha água e nutrientes onde elas estão. Elas absorvem os nutrientes através das raízes, a água também através das raízes. E em tempos de seca,
elas sobrevivem. É para isso que servem as raízes, para essas 3 utilidades. Abre lá no livro do profeta Jeremias, falando agora aí sobre as raízes. Abre lá no capítulo 17 do livro de Jeremias, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. É exatamente o que eu disse. Aquela planta, aquela árvore que está plantada junto a uma fonte de águas, ela não está preocupada. Quando vier a época de seca, ela tem lá a reserva, ela tem como se alimentar, ela vai se alimentar dos nutrientes da terra, ela vai sobreviver. No momento de sequidão, ela vai passar e as folhas vão ser verdes e ainda vai dar fruto. Então, é para isso que a palavra de Deus tem que ser fincada no coração. Primeiro, para que você tenha um lugar, para que você pertença a um lugar. Primeiro, a palavra de Deus, Jesus, ele é a pedra angular, na qual os construtores, em que todo o prédio é erigido, Jesus é esse solo. Então você tem que estar fincado no solo rochoso. Você tem que estar fincado no solo firme. Você tem que, com isso, resistir às dificuldades, porque elas virão as lutas, as tempestades, e nos tempos difíceis você vai ter alimento, você vai ter a água viva, você jamais terá sede e fome de Deus, então você será suprido. Então, solo rochoso não serve para produzir. Solo com pedras, com rochas, irmãos, não serve para nada. Veja lá em Isaías, capítulo 5. Talvez você nunca tenha plantado nada, que nem eu, não entendo nada de planta. Mas algumas coisas são intuitivas para nós, Isaías, capítulo 5, o versículo 2. Veja só o que ele diz. A parábola da vinha má. O que ele diz a respeito do homem que tinha a vinha? Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Então, esse agricultor, ele limpou a terra. Ele pegou lá a enxada, limpou, tirou as ervas ruins, tirou as pedras e depois ele plantou. Então, lugar rochoso, lugar com pedras, não dá nada. Não vai crescer, não vai ter fruto, não vai ter nada. Então, o que Jesus diz a respeito desses é que recebem a palavra, até com alegria no coração, mas ela não tem raiz, ela não está fincada, o solo não é adequado. E aí, como ela tem pouca força, pouca resistência, quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele se escandaliza. E aí a semente não vinga. Então a alegria que não tem origem em Deus não resiste ao sofrimento. A alegria do mundo, ela não tem origem em Deus. Quando vem o sofrimento, o mundo se abate. Quem não é do povo de Deus se abate. Mas o Senhor é a nossa força, nele nos alegramos. Se você tem, como nós vimos aí o texto em Jeremias, se você é alguém plantado junto ao ribeiro das águas, quando vem a dificuldade você resiste. Você até se entristece, momentos difíceis, angústia, mas você resiste. Você passa por tudo isso. Vem o tempo, vem a tempestade, vem os ventos,
Você balança para lá, balança para cá, mas não cai. Você não é derrubado. Então a semente é boa e o fruto é bom, mas vão atrair ladrões e inimigos. Ele diz aqui que a semente foi semeada. A semente é boa? É. Claro que a semente é boa. Não é porque ela caiu num lugar ruim que ela vai deixar de ser boa. Mas foi num lugar que não era apropriado. Mas até com alegria a pessoa recebe. Quando vem a palavra até se alegra, até dá uma melhorada, né? O fruto é bom? É bom. A alegria é boa, mas vão atrair ladrões e inimigos. E aí é o que Jesus diz, né? Vai vir a angústia, a perseguição. Se você, todos nós que estamos aqui, se você está fincado, enraizado, junto ao ribeiro das águas, com raízes profundas, firmes, no solo rochoso que é Jesus Cristo, os ladrões podem até vir roubar. E eles vêm tentar tirar a sua alegria, a sua paz, a sua mansidão, vão tentar tirar tudo de você, mas você está firme. Agora, quem tem a semente semeada num solo rochoso, até se alegra, ouve a palavra, até surte algum efeito, mas o ladrão vai vir. O ladrão é atraído pelo fruto, o ladrão é atraído, né, pela coisa de aparente valor, então ele vem. Os inimigos vão olhar para aquilo e vão também desejar, ou vão querer tirar de você, vão vir. Mas se você tiver raízes profundas, se você tiver conhecimento de Deus, essas coisas vão passar, essas coisas vão embora e você não será abalado. É a palavra de Deus que não teve tempo para crescer, não maturou. A palavra foi ouvida, houve aquela alegria momentânea, não é? Sai daqui com o maior entusiasmo, oh, que legal, domingo de manhã, poxa, fui à igreja, que bom, ouvi uma palavra, louvei. Aí já no domingo de tarde o teu time perde. Aí você já fica meio triste. Aí você ouve aquela música do final do Fantástico, você pensa assim, meu final de semana acabou. Amanhã é segunda-feira, tem que acordar cedo. Aí começa a semana de luta, de provação, né, de tribulação. Aquela alegria que você teve momentaneamente no domingo de manhã já foi toda embora. Já na segunda de manhã você já não tem mais. E falta ainda a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Então, queridos, se você não estiver firmado em Deus, se a palavra de Deus não vingar, se ela não maturar, se ela não crescer, se ela apenas produzir algo rápido, como a gente chama, um fogo de palha, né? Você acende, mas rapidinho apaga. Se for assim, não vai sustentar. É esse que Jesus diz, que foi semeado em solo rochoso. Não tem raiz em si mesmo. Por último, a semente que foi sufocada pelo mundo é a que está no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A nossa vida, irmãos, como já dissemos até agora, é espinhosa. Ela é difícil. Às vezes ela nos machuca, né? Mas, como uma rosa, ela é bela. Não é porque a rosa tem espinhos e pode te machucar que você vai ignorar a rosa. Você pega ela, procura se proteger, coloca uma luva, né? Procura se desvencilhar dos espinhos para você poder contemplar a rosa. A vida é a mesma coisa. Ela é espinhosa e pode nos machucar, mas não é por causa disso que ela vai deixar de ser bela. Não é por causa disso que a gente vai permitir que ela, e com os seus problemas, nos sufoquem. Se você permitir que as aflições e os problemas tirem de você, não é? Essa beleza, essa alegria, e sufoquem, também não vão viver. Nada nesse mundo, né? Sem oxigênio,
A maioria dos seres vivos precisa do oxigênio para viver. Se for sufocada, ela não vai suportar. Então, não é porque a rosa tem espinhos que não pode ser apreciada. Não é porque a vida tem espinhos que não pode ser apreciada. Tem, mas nós precisamos conviver com ela, aprender e não deixar que ela nos sufoque, tire de nós o nosso suprimento de vida, o ar que respiramos. Isso para nós é vital. E toda planta precisa de oxigênio. Se você tiver uma planta e você colocar ela numa redoma totalmente isolada do oxigênio, ela vai morrer. Ela precisa, claro, ela tem um processo diferente, né? De oxigenação, de respiração, mas as plantas respiram, mas elas precisam do oxigênio. Então aqui Jesus está dizendo que as sementes foram sufocadas pelos espinhos. Não conseguiram respirar e aí morreram. Se não houver oxigenação, se não houver esse suprimento, também vai morrer. Então, quem sustenta a todos nós, esse ar que respiramos, Deus é quem nos fornece. Deus é quem sustenta a vida. Deus é quem sustenta as árvores, as folhas, as plantas, os animais. A todos Ele supre de oxigênio. É o que chamamos de graça comum. É uma graça comum a todos, mesmo aqueles a quem não mereciam. Aliás, nenhum de nós merece. Mas quando você pensa, né, que um ladrão, um assassino, um homicida desfruta do mesmo oxigênio que você, é a graça comum, queridos. Quando eles, né, os ímpios, vão à praia e veem toda aquela beleza, é a graça comum. A graça comum atinge a todos. Mas é Deus quem sustenta todas essas coisas no universo. Voltando lá, volta ao livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 5, veja o que diz. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Deus então fornece o oxigênio, o fôlego de vida. Foi Ele quem criou, formou, estendeu os céus e também deu o espírito ao ser humano. Então Deus sustenta e mantém todas essas coisas. Agora lá em Atos, capítulo 17, versículo 27 e 28. O apóstolo Paulo também falando de Deus a respeito do suprimento, né? Paulo diz assim, no 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, e nele nos movemos, e existimos, e posso dizer, nele respiramos, nele comemos, nele fazemos todas as coisas, porque Ele foi quem supriu todos nós de todas elas. Nele você trabalha. Se você tem emprego, dê graças a Ele. Se você tem salário, dê graças a Ele. Então, Paulo está dizendo que esse Deus, Ele mantém, nós nos movemos, como tem dito, não é? Porque dele também somos geração. Deus criou todas as coisas, então é Ele quem sustenta todas as coisas no universo. Então, se você deixar que os espinhos tirem o seu oxigênio, tirem, né, a sua alegria, tirem a sua vida, as aflições vão tirar o fôlego, irmão. E você não vai conseguir sobreviver. Mateus 13, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mais um que ouve, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tanto os problemas quanto as fascinações,
todas elas sufocam e tiram a frutificação, tiram a produção da boa semente. Então, queridos, não deixe que as aflições tirem o fôlego de Deus de você. Não deixe que as aflições coloquem você num respirador. Não é? Tivemos aí, há uns anos atrás, a pandemia, um problema, uma escassez de respiradores, pessoas que não conseguiam respirar. Será que estaremos hoje também permitindo que fiquemos aqui, né, sem fôlego, clamando a Deus: Senhor, não consigo respirar. Senhor, estou sufocando. Parece que eu estou afogando. Senhor, me põe no respirador. Queridos, não precisa de respirador. Deus te dá o fôlego de vida. Deus sustenta você, que não pode permitir que os espinhos sufoquem você. Então, Jesus, aqui no capítulo 13, lá no versículo 18, ele diz: atendei vós, pois, a parábola do semeador. Jesus pediu, olha, presta atenção à palavra ou parábola do semeador. Por que ele pediu? Presta atenção, queridos, porque tem algo para a gente aprender. E se a gente não aprender, se a gente não tiver esse conhecimento, nós vamos nos enquadrar ao que Oséias diz. O povo sofre porque falta conhecimento. Não tem conhecimento de Deus. Então, Jesus está dizendo: atendei vós, atendei, pois, a parábola do semeador. Presta atenção, ouve, entenda. Então que você seja o terreno que diz aqui em Mateus 13, que é aquele que caiu em boa terra. Ouviu a palavra e compreendeu. Estava com o coração envolvido, compreendeu e aí frutificou. Não veio nenhuma ave do céu, não veio nenhum inimigo, nada disso. Porque ela caiu num bom lugar, ela foi guardada, ela foi cuidada e aí ela frutificou. Então que você seja esse terreno que produz com alegria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, nós precisamos aprender, precisamos do conhecimento. Ó Senhor, precisamos, sobretudo, quando viermos à Tua casa, precisamos, meu Deus, estar com o coração envolvido. Ó Pai, quantos estão frequentando igrejas, indo a programações, a cultos, a seminários, congressos, mas estão indo apenas de corpo, estão com a cabeça pensando em outras coisas, estão com o coração voltado para outras coisas. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Ó meu Deus, que nós estejamos sempre com o coração envolvido, inclinando os nossos ouvidos com o coração, prestando atenção, guardando as Tuas palavras, para que o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de Deus nos ajudem, porque o inimigo, ó Pai, está aí pronto para tirar de nós a semente, para sufocar, ó Deus, com as aflições, com os problemas, com toda sorte, meu Deus, de dificuldades, para que não tenhamos o conhecimento de Deus. E, ó Pai, nenhum de nós quer sofrer. Nenhum de nós veio aqui para aprender a sofrer, a desfalecer, mas queremos aprender, meu Deus, a viver. E só conseguimos viver, meu Deus, se for na Tua presença. Se for, Pai, fincados, enraizados no Senhor, aprendendo de Ti, ouvindo as Tuas palavras e produzindo, meu Deus. Que os dias maus não tirem de nós a alegria, não tirem de nós o oxigênio, não tirem de nós a vida, que mesmo nos momentos difíceis, consigamos, meu Deus, manter a nossa folhagem verde e dar bons frutos. Assim, Pai, contamos contigo para isso, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.